começo da gravidez é um momento único e especial. Tem mulheres que enjoam demais e apresentam vários sintomas. Outras nem percebem que estão grávidas. Nossas convidadas para falar sobre os primeiros meses de gravidez são a ginecologista e obstetra Carolina Ambrogini e a Fernanda Rodrigues, que está grávida de 17 semanas, né, Fernanda? Isso. Como que você descobriu a gravidez? A minha menstruação atrasou, eu enrolei para fazer o teste, o meu companheiro me insistindo para fazer, até que ele comprou, eu fiz e estava grávida. E você não teve nenhum sintoma, não percebeu nada assim de diferente no seu corpo? Eu tive sintomas que eu achava que eram de pré-menstruais, exatamente. Depois eu reparei que os meus seios tinham crescido mais e estavam num formato diferente, mas eu achava que era TPM. E a sua barriga tá bem discreta, né? Então, começou a crescer agora. Quem que vem por aí? É uma menina. Uma menina? Não tem nome ainda? Não. E, Carolina, é isso mesmo? Quando é a primeira gravidez, a barriga demora um pouquinho mais para aparecer? Isso, eu acho que as mães ficam bem ansiosas, né, de ter um barrigão. Mas, assim, no primeiro trimestre é muito difícil a barriga aparecer. O que, às vezes, a mulher sente é o quadril ficar um pouquinho mais largo e a barriga um pouquinho mais estufada, mas por causa de gases, né? Porque a digestão começa a ficar mais difícil. Mas o útero mesmo, no primeiro trimestre, ainda está intrapélvico. Ele sai da pelve, daqueles ossinhos da bacia, com 12 semanas. E, doutora Carol, isso até que ela falou, que ela confundiu os sintomas com sintomas de TPM, Sim. né? Tem alguma coisa, assim, que é específica da gestação para a mulher que está ali na dúvida? Será que é TPM? Será que é gravidez? Então... Que é diferente? Porque a gente fica com o peito mais dolorido, mais inchado na TPM, a barriga também aumenta um pouco. Eu posso falar até de mim, que eu acho que é um dos primeiros sinais de gravidez. Fazer muito xixi... né? Muito xixi. E assim, tem uma cólicazinha e não desce. Vem uma cólicazinha e não desce. As minhas 2 gestações eu desconfiei assim que eu estava grávida. E as mulheres referem mesmo. Parece que vai descer, que eu tô tendo cólica, vai descer. E não desce. Faz o teste. E, Fernanda, já está acontecendo isso com você? Tem que fazer xixi mais vezes, acordar no meio da noite. Eu lembro que isso era duro, né? Acordar mais de uma vez no meio da noite para fazer xixi. Eu não tô acordando ainda, mas eu tenho que sair no meio da aula para fazer xixi. Você é professora. Sou. E, Fernanda, mais algum sintoma nesse primeiro trimestre? Você teve enjoo, teve mais sono? O primeiro trimestre para mim foi muito difícil. Eu tive enjoo que era constante. Então, no começo eu falei, é um enjoo leve, que bom. Mas era um enjoo leve que não passava nunca. E foram as 12 semanas assim. E muito sono. E chegaram vários comentários pelo nosso Facebook. A Paula Godinho, de Guarulhos, São Paulo, disse: estou passando muito mal. Estou grávida de 7 semanas e me sinto doente, com dores na lombar, muita tontura, mal-estar. Estou péssima mesmo. Até acho que vou no médico na emergência, pois até desmaiei. Tem mulher que até desmaia? Sim, então o que acontece no primeiro trimestre? Aquela cena de filme, né? Desmaiou, será que tá grávida? Exatamente, porque a progesterona, que é o hormônio da gravidez, ela tá super alta. E a progesterona, ela interfere em todo o organismo. Então, a função primordial dela é deixar o útero bem molinho para crescer, para relaxar as fibras do útero. Mas ela age também nas fibras que estão ali ao redor dos vasos, então a pressão cai bastante, a digestão fica aquela coisa que não digere, fica parado, tudo que você come fica parado, intestino preso. E o beta-HCG, que é o hormônio que a gente faz o teste de gravidez, ele é que provoca os enjoos. Então, é importante falar, Roberta, que ele começa, as mulheres que vão enjoar começam com umas 7 semanas, o beta-HCG tem um pico com 9 semanas, que é assim o pior, e aí começa a melhorar com 12. E é engraçado, doutora Carolina, porque tem algumas mulheres que enjoam muito e tem outras que não sentem nada. Por exemplo, eu não tive enjoo. Ai, que sorte. Eu tive. E acontece mesmo essa variação. Acontece. Acredita-se que 50% das mulheres
mulheres só enjoam. Ah, tá. E eu falo assim, quem não enjoa tem muita fome. Né? E daí tem vários níveis de enjoo, né? Porque tem aquelas que vomitam Sim. bastante. Você chegou a vomitar? Eu vomitei algumas vezes, mas não... E agora melhorou o enjoo? Porque tende a melhorar Melhorou. quando começa. Foi impressionante. No dia que eu fiz 12 semanas, Olha eu só. parei de enjoar constantemente. Eu tenho enjoado uma vez por semana, assim. Que bom. Fernanda, olha, já com a Lituane Araújo, de Itanhaém, São Paulo, foi bem diferente. Ela disse o seguinte, ó, estou gestante de 33 semanas. O início da gravidez foi muito suave. O sintoma de alerta que eu tive para fazer o teste foi muita dor nos seios. Acordava de madrugada como se eles estivessem inflando. Algum enjoo realmente acontecia na parte da manhã, logo ao levantar. E durante higiene bucal, muita dificuldade em escovar os dentes, principalmente a língua. Isso muitas mulheres reclamam, Sim, né? De enjoo escovar matinal. os dentes e o enjoo de manhã. Tem alguma dica? Sim, comer um pouquinho antes, comer uma bolachinha de água e sal antes costuma melhorar. E também alimentos ácidos e gelados Ajuda costumam melhorar o enjoo. Então, picolézinho de limão, abacaxi gelado, funciona bem. Eu lembrei também que no começo da gestação a gente começa a sentir cheiros, né? Parece que aumenta, nossa, você começa a sentir. E tem uns cheiros que antes você até gostava, que você começa a não suportar. Você percebeu essa questão do cheiro? Eu comecei a sentir cheiros mais fortes, mas não teve nenhum caso de cheiros que eu gostava que eu passei a não gostar. Mas eu chupei muito limão. Eu andava com limão na mochila. E melhorou? Por causa do enjoo. Então, cheirar limão e chupar limão ajudou ajuda. muito. Ó, que Comi dica. muito abacaxi, você falou de coisas ácidas. E aí eu recebi essa dica de obstetra, de comer alguma coisa antes de levantar. Isso. E, Fernanda, você teve alguma orientação de ter que mudar alguma coisa na sua vida? Deixar de comer alguma coisa? Ou tingir o cabelo? Tingir o cabelo, não. Eu eu conversei primeiro com uma obstetriz, logo que eu fiquei sabendo. E ela me falou, assim, o que causou maior impacto na minha vida foi a questão da toxoplasmose. Então, os cuidados de não comer carne mal passada, que eu já não comia, mas de evitar comer salada fora de casa. E esse é o mais difícil para mim. E é isso mesmo, né, doutora Sim. Carolina? Tem essa recomendação do cuidado da alimentação fora de casa quando são vegetais. Isso. E a carne crua, que não é para comer. Isso. Então, o que a gente recomenda? A mulher, quando ela decide que ela quer engravidar, né, é importante que as gravidezes sejam planejadas, justamente para ela já entender que nesse período em que ela está tentando engravidar, ela já precisa evitar esses alimentos, porque quando ela descobre que está grávida, muita coisa já aconteceu. Então, a toxoplasmose, ela precisa ser testada antes, para a grávida já saber se ela é susceptível ou não à toxoplasmose. Então, a toxoplasmose é uma doença das fezes do gato que contamina o solo. E aí, os alimentos, né, hortaliças, a carne de animais terrestres podem ser contaminadas, né? A gente até já fez um programa que está no nosso YouTube sobre toxoplasmose, né? E agora, no seu caso, a gravidez veio de surpresa? E daí você ficou preocupada com o que você tinha feito? O quê, assim? Por exemplo, às vezes... Isso é bem comum. Né? Eu tinha tirado um cisto do braço e tinha tomado uma anestesia. E aí eu fiquei desesperada, porque era muito comecinho. Falei, será que a anestesia pode ter afetado alguma coisa? Eu voltei na dermatologista. Você falou que estava tudo bem. Outra questão é o álcool na gestação também, né? Sim. Né? Isso é uma dúvida bem grande das mulheres. Eu bebi muito, eu estava de férias, porque às vezes engravidam nas férias, né? Aí bebi muito nas férias, não sei o quê. Mas assim, é difícil a gente prever, né, o que vai acontecer, mas a partir do momento em que você descobre que você está grávida, aí sim você tem uma responsabilidade a partir desse conhecimento. O que aconteceu antes? E hoje é zero álcool, né, doutora? Zero álcool. Nenhuma dose é segura. Então, ó, no próximo bloco tem mais participação das telespectadoras. Papo de Mãe sobre o primeiro trimestre da gestação está de volta. Doutora Carolina, aí
as grávidas ficam muito em dúvida também sobre as vacinas, né? Porque tem vacinas que você tem que tomar e tem aquelas que você não pode tomar. Exatamente. Qual é a orientação? Então, é importante aí a grávida, quando ela chega, ela fazer toda uma série de sorologias para ver o que ela já tem de vacina e o que ela não tem. Então, vacinas de hepatite B, ela pode tomar, tá? Vacinas de gripe, ela deve tomar. Já as vacinas com os vírus vivos, como da rubéola e do sarampo, a grávida não pode tomar. E, inclusive febre amarela também. Então, ela precisa ser avaliada com relação a isso. E aí, por volta de 28 semanas, ela deve receber uma dose da tríplice bacteriana, que é coqueluche, difteria e tétano. Porque aí, recebendo no terceiro trimestre, esses anticorpos passam pela placenta e protegem o bebê, até ele tomar a vacininha dele. Como é que tá a sua carteirinha de vacinação? Eu preciso tomar essas vacinas. A da hepatite, eu posso tomar a qualquer momento? Pode. Hepatite B, sim. Isso é mais de uma dose, né? 3 doses. Da hepatite B, tem que tomar. E, Fernanda, exames. Quais foram os exames que você já fez? Eu fiz exame de sangue bem completo, inclusive incluindo toxoplasmose, se eu precisava da hepatite B, que eu preciso. E eu fiz 3 ultrassons. Eu fiz o ultrassom transvaginal primeiro, e aí eu fiz o morfológico, Morfológico, isso. E eu fiz o último agora, que deu pra ver o sexo. Deu pra ver o sexo, por volta de umas 16 semanas, né? Quer dizer, você descobriu o sexo no ultrassom. Foi. Porque já existe um exame de sangue que dá para você saber o sexo. No primeiro trimestre, Então, assim, com relação ao sexo, por volta de 9 semanas, a mulher pode fazer um exame de sangue, que é chamada sexagem fetal, em que ela já descobre o sexo com 99% de acurácia. Mas esse é só na rede particular, Só né? particular. O morfológico, que é feito com 12 semanas, o médico pode dar um chute. É 70% de acerto. E, doutora Carolina, é importante a gente chamar a atenção de um pré-natal bem feito, que faz toda a diferença aí para um resultado saudável de uma gestação. E na rede pública, as mulheres têm esse direito, têm direito a fazer ultrassom. Sim, então, essa primeira consulta de pré-natal no primeiro trimestre, ela é super importante, porque ela vai dar uma série de orientações para as mulheres. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode pintar o cabelo, não pode fazer... Porque nessa fase o bebê está se formando, todos os órgãos estão se formando, então ele é muito delicado, né? Então é importante que as mulheres façam o pré-natal desde o início e também façam esse ultrassom morfológico, que é para averiguar síndromes, né? Medida a nuca do bebê, que é chamada translucência nucal, e aí a pessoa tem uma chance, né? No exame, ela mostra uma chance do bebê ter ou não uma síndrome. E eu me lembrei que nessa do médico chutar aí no começo, ele garantiu que era menino e no fim nasceu a Laura, tá? Então não acreditem muito mesmo. Ó, pelo nosso Facebook chegou a mensagem da Jéssica Valonga, de Campinas, São Paulo. O primeiro mês foi super tranquilo. Com 8 semanas começaram os enjoos que duraram até o final da gravidez. Tomava remédio todo dia para conseguir segurar a comida. Quer dizer que é mais raro, mas tem mulheres que enjoam até o final? Tem mulheres que enjoam, porque aí acho que deve misturar também com refluxo, né? Às vezes as mulheres já vêm grávidas com um pouco de refluxo, gastrite, e aí ficam grávidas e a coisa piora. Você falou, doutora, sobre tingir o cabelo, né? Já percebi aqui que a Fernanda não tinge o cabelo. Mas tem aquelas que tingem. Sim. Durante toda a gestação não pode tingir ou tem um período que é liberado? Então, não, a mulher não precisa ficar feia na gravidez, tá? Então, ela pode sim tingir o cabelo com tonalizantes ou tinturas naturais, como rena, tá? Então, isso pode ser feito. As luzes também, elas podem ser feitas depois do primeiro trimestre, mas que não peguem aqui o couro cabeludo. Só a parte do cabelo mesmo pode ser feita. E, Fernanda, como é que está sendo para o pai da sua bebê o primeiro trimestre da gestação dele, né? Ele ficou enjoado também. Eu achei muito curioso. Aí a gente começou a ler sobre isso e parece que não é tão incomum assim. Verdade. Mas ele me apoiou muito, porque eu não...
conseguia. Eu dormia o dia inteiro, passava muito mal. Então, cuidar da casa, cozinhar, era tudo com ele. Às vezes, até de manhã, ele acordava comigo para fazer meu café. É isso aí, porque poder sair os dois ficam grávidos juntos. Exato, exato. E esse primeiro trimestre é uma época em que a mulher ela sente uma baixa de energia. Então ela tem muito sono, parece que ela tá assim, parece que ela tá doente mesmo, igual a telespectadora falou. Ela tem uma baixa de energia. E você tá chorando mais também? Percebeu alguma coisa nesse sentido? Eu sempre fui chorona, mas eu acho que tem situações que eu não choraria antes que eu tô chorando. O humor começa a oscilar, né, doutora Carolina? Sim, a progesterona, ela age no sistema nervoso central, ela é sedativa, por isso que dá bastante sono, e ela é responsável por essas labilidades emocionais. Lembrando que a progesterona é o hormônio que é da segunda fase do ciclo, aquele lá responsável pelas TPMs. Então... E a atividade física, né? Porque a barriga não está aparecendo muito, a mulher acha que pode continuar fazendo tudo que fazia antes. Pode continuar a atividade física normalmente? Então, se a mulher já fazia atividade física, isso já era da rotina dela, ela só precisa adaptar o exercício à gestação. Então, ela não pode exercícios de impacto, corrida, né, exercícios que tenham saltos, né, crossfit, esse tipo de coisa, né, então ela não pode, e ela não pode fazer exercícios abdominais, né, em que ela faça muito abdominal, que ela faça muita força no abdômen. E a frequência cardíaca da mulher em atividades aeróbicas não pode passar ali de 130 a 140 batimentos por minuto, é importante você monitorar isso. Já as mulheres que não faziam atividade física, aí o ideal é elas começarem depois do primeiro trimestre. Tá? Olha, e a Mayra Carvalho, de Arthur Nogueira, São Paulo, escreveu: vomitei a gravidez toda, foi horrível, emagreci 14 quilos, nem água eu conseguia beber. Ficava mais no hospital do que em minha casa ou no trabalho. Nossa, é difícil, né? Algumas mulheres passam mal mesmo, né? Tem até uma doença, né? Hiperemese gravídica, realmente. Aí elas precisam ficar internadas, ficar recebendo soro, não conseguem se alimentar. É bem difícil. A nossa conversa volta já. Continue com a gente no Papo de Mãe. Este é o Papo de Mãe, estamos falando sobre o comecinho da gravidez. Fernanda, e sobre ganho de peso? Você teve alguma orientação? Você já ganhou algum peso aí no comecinho da gravidez? Eu ganhei bem pouco. Acho que por conta dos enjoos eu comecei a comer menos, mas com uma frequência maior e melhor. Eu tive sorte, eu acho. Não sei se é assim com toda grávida, porque principalmente no primeiro trimestre eu não conseguia chegar perto de açúcar. Eu tinha muita vontade de comer fruta, só comida saudável. Então, eu não cheguei a ganhar 2 quilos no primeiro trimestre. E tem alguma regrinha, doutora Carol? Então, olha, no primeiro trimestre, a grávida não precisa ficar preocupada em ganhar peso. Se ela não ganhar, e tem muitas que até emagrecem, né, por causa dos enjoos, não tem problema. Tá? Agora, aquelas que não têm enjoo e comem demais, tem que tomar cuidado com o primeiro trimestre. O ideal é que se ganhe o mínimo possível no primeiro trimestre. Não tem mais aquela história de que precisa comer por 2, né, doutora Carol? Não, é só a partir do segundo trimestre, só 400 calorias a mais. E, doutora, precisa se preocupar para ter uma alimentação saudável, né? Porque sim. falam que o que a mãe come vai interferir também no paladar do bebê. Olha, acredita-se cada vez mais que a alimentação da mãe interfira muito no bem-estar do bebê. Então, a mãe deve sim se preocupar em ter uma alimentação variada, rica em ferro, tá? Porque o bebê precisa do ferro para crescer, e também alimentos ricos em ômega 3, como os peixes de água fria. A gente tem até suplementado agora o ômega 3 durante o pré-natal, porque acredita-se que o ômega 3 tenha o DHA, né? Na verdade, tem a importante formação no cérebro do bebê. Agora, e o ideal é que a mulher engorde no máximo até quanto numa gestação? Então, Mari, isso vai depender muito do estado pré-gestacional dela. Então, se é uma mulher
mulher que está com baixo peso, ela pode ganhar até 14 quilos, não tem problema. Se é uma mulher que está num peso ideal, aí varia muito da altura dela, mas em torno de 12 quilos, ok. Agora, uma mulher que já está acima do peso, ela deve ganhar aí no máximo 8 quilos. Fernanda, você teve alguma recomendação para tomar alguma vitamina ou o ácido fólico? Tomei o ácido fólico até completar 12 semanas. Que é importante, né? O ácido fólico. Isso. Na verdade, o ácido fólico, ele entra naquela orientação pré-gestacional. Que o ideal é que as mulheres comecem já a tomar um ácido fólico antes de engravidar. Mas, não tomando, elas devem tomar até 12 semanas e também vitamina D. Agora tem a participação da telespectadora Stephanie Boletti, de Limeira, São Paulo. A minha foi super tranquila, tirando a azia que tive a gravidez toda. Não tive aqueles enjoos, vômitos, nada disso. E também não fiquei com aquela frescura que grávida não pode comer isso, tomar isso, que faz mal para o bebê. Vivi a gravidez normal e meu filho está super saudável. Hoje ele tem 1 ano e 3 meses. Que bom, mas algumas coisas tem que tomar cuidado. Por exemplo, medicação, remédios, né? A gente sabe que alguns não podem. E aí, como que você faz, Fernanda? Você liga para o seu médico? Como é que você esclarece essa questão? Eu consulto o médico toda vez. Tive um remédio para enjoo, que foi maravilhoso, porque eu estava sofrendo muito. E paracetamol foi liberado para dor de cabeça. Mas para azia eu preciso de indicação, porque eu comecei a sofrer agora que terminou o primeiro trimestre com isso. Sim. Então, isso é muito importante, porque os medicamentos podem ter impactos realmente importantes na formação do bebê. Então, o que eu costumo fazer como obstetra é dar uma lista com todos os medicamentos que a paciente pode usar. Então, se você tem azia, tome isso. Se você tem intestino preso, tome isso. Porque daí a grávida ela já tem um manualzinho do que ela pode e o que ela não pode, né? Para azia, qual a sua dica para ela? Então, azia, o importante é assim, você comer pouco várias vezes, não comer e deitar. E existem alguns antiácidos que grávida pode tomar, sim. Tá? Agora, a telespectadora comentou aquelas frescuras, né? Não são frescuras, eu acho, né? Tem coisa que é realmente séria. Os medicamentos, a questão do álcool, que a gente já falou que é zero na gravidez. Né? A grávida, é sabido já que uma quantidade grande de café, ela aumenta o risco de abortamento. Então, o café, ele pode, no máximo, 2 xícaras por dia, tá? E se a grávida toma um chá preto, ela tem que considerar aquilo como um café, porque o chá preto tem cafeína. O chá verde, por exemplo, ele altera a absorção do ácido fólico. Então, ele indisponibiliza o ácido fólico para o bebê, né? São coisas importantes. E a gente já falou dos alimentos crus também. Que tem que evitar. E assim, tem coisas que são difíceis para a grávida. Muitas grávidas reclamam, eu vou ter que deixar de comer comida japonesa, por exemplo, que eu gosto muito. Mas é uma fase, né? Sim. Não tem jeito. Tem que pensar no bebê, né? Ainda dá tempo de ler a mensagem da Karen Soares, do Rio de Janeiro. Meu início da gravidez foi tranquilo até surgirem os sangramentos. Depois do 4º mês de gestação, os sustos foram embora e não posso reclamar de nada. São comuns alguns sangramentos no início? Isso é uma grande questão, porque as grávidas ficam desesperadas quando elas veem algum sangramento, né? Então, o sangramento é sempre sinal de alerta. Ela precisa comunicar ao médico dela, mesmo que seja só um pouquinho. Pode acontecer, tá? Não significa que ela está perdendo o bebê. Às vezes é um sangramento ali da nidação, que é quando o bebê entra dentro do útero e cava um pouquinho ali, né? Mas todo sangramento precisa ser acompanhado pelo obstetra. Não aconteceu com vocês. Que bom. O que aconteceu comigo, a gente leva um susto mesmo, né? Mas é isso, não necessariamente é um problema grave, mas tem que ir lá tirar essa dúvida. Sim. Muito obrigada por terem vindo. Foi uma delícia a conversa com vocês. Você já começou a arrumar alguma coisa em casa? Ainda não. Minha irmã comprou um monte de roupa já, antes de saber o sexo. Agora, mas como a gente descobriu essa semana, agora a gente parece que vai ficando mais concreto, né? E aposto que tem um monte de gente dando dica de nome, né? Tem. Pitaco de tudo, né? Pitaco. O que você vai ter que se acostumar, viu, Fernanda, é com os palpiteiros de plantão. Mas daí entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Você sorri elegantemente. E, doutora Carol, quer deixar as suas redes sociais? Então, tem o meu Instagram, que é @doutoracarolAmbrogini, e tem o meu site, que é www.carolambrogini.com.br.
Tá ótimo, legal, obrigada, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Este é o Papo de Mãe. Aqui tem sempre uma roda de conversa com muita informação para você. Até a próxima.